Paz do Senhor Jesus a todos, né? Boa noite. Passando para deixar uma palavra para a gente estar meditando durante a semana e, e a gente seguir em frente. A gente não pode parar, não. As coisas tendem a piorar, né? Pelo jeito que a gente está vendo. E a gente sabe, né? Que se a gente não tivesse firme nos caminhos do Senhor, a grande maioria, né, dos crentes, a grande maioria das pessoas que professa a fé no Senhor Jesus, né, estaria em pânico, né? Mas graças a Deus que o Senhor tem dado paz, tem dado alegria, tem dado conforto em nossos corações. Quem falar que não tem luta tá só negando a verdade, né? Porque todos nós tem luta, né? Ou nossas lutas, ou luta de uma pessoa que está passando por luta e dificuldade também nessa época, nesses dias, né? Que a gente está vivendo. Mas a gente tem que continuar orando, buscando a Deus e buscando a direção dele em todas as coisas que a gente for fazer nessa vida, né? Ou seja, uma mudança de uma casa, né? Mudar para uma outra cidade, tem que saber se é a vontade de Deus, né? Mudar de emprego, né? Tem que pedir buscar a direção de Deus em todos os sentidos, né? E até pra gente, né? Que a gente aconselhar alguém de alguma forma, a gente tem que pedir a direção de Deus em tudo isso. E quero trazer uma passagem aqui no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10 a seguir. Uma passagem que o apóstolo Paulo escreve, falando, né, que a necessidade que a gente tem de estar estudando e meditando na palavra de Deus. E vou compartilhar com os irmãos, né? Eu acredito que vai ser de grande bênção para a vida dos irmãos. Eu estava meditando a respeito disso, né? Se eu faria esse vídeo ou não. É uma necessidade porque tem pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, né? Desde antes da pandemia. E com certeza as coisas devem não estar muito bem, não, né? Porque quando a gente está dentro de uma igreja, quando a gente está junto com os irmãos, uns ora pelos outros, né? Vem um conselho de um lado, vem um conselho de outro, né? E a gente acaba se fortalecendo e fortalecendo uns aos outros. Amém? Então eu vou compartilhar essa passagem que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Passagem do... A gente vê que nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele, no versículo 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Né? O inimigo, ele, quando as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor, a tendência da pessoa é realmente voltar aos costumes antigos, né? Voltar a fazer o que fazia antes, né? Quando for ver, a pessoa está na velha criatura, né? Ali ressuscitando o velho homem na sua vida, né? Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu nasci numa igreja evangélica, eu fui criado na igreja, mas eu quero te dizer uma coisa: será que é o bastante? Será que a gente não precisa ter as nossas as experiências com Deus? A salvação não é de cada um, né? A salvação é particular, né? É algo nosso, é algo de cada um de nós. Não basta uma pessoa nascer na igreja e for criado na igreja, se ele ou ela não tiver ali uma intimidade com Deus, um conhecimento, né, de quem é esse Deus, para que nas horas difíceis da vida a pessoa possa ir buscar Deus e se fortalecer na sua palavra, né? E porque o que a gente tem visto muito é pessoas que se dizem cristãos, se dizem que nasceu numa família cristã evangélica, cresceu na igreja, mas no entanto, quando vem as lutas, vem a tribulação, a pessoa não está preparada para assumir, né? Para lutar, para perseverar, né? Como que Deus vai abençoar a vida de uma pessoa que não ora, que não lê a sua palavra, não estuda, né? O alimento espiritual somos nós que temos que nos alimentar dele. É nós que tem que comer do alimento espiritual. Não adianta a gente ficar comendo, né, o alimento de outra pessoa. O alimento espiritual, outras pessoas não podem nos sustentar com ele. Quem tem que ter se aproximar diante de Deus somos nós, né? Se prostrar diante de Deus somos nós, ter uma experiência com Deus somos nós, porque na hora que vem a tribulação, para que na hora que vem a peleja para nossas vidas a gente tá forte. Às vezes a gente se faz até uma pergunta: se esse corona que está aí, né, esse vírus que está aí assolando o mundo, se fosse a volta do Senhor Jesus, quantos cristãos que ia ficar? Quantos cristãos que ia ficar, né? Então, meditar muito sobre isso aí. Versículo 15: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Foi isso que eu acabei de falar, a respeito da gente ter a palavra de Deus na mente e no coração, porque quando vem uma pessoa necessitada, a gente pode fazer uma cesta básica? Pode.
Você pode ajudar a pessoa financeiramente? Pode. Podemos levantar uma campanha de arrecadar fundo para ajudar a pessoa? Pode. Né? Mas a palavra de Deus, às vezes a pessoa nem está precisando de um alimento, uma cesta básica ou uma ajuda financeira. Às vezes é uma palavra de conforto, uma palavra de uma injeção de ânimo com a palavra de Deus para que a pessoa possa continuar trabalhando e se esforçando, né? Se está com problema de emprego, né? Mas que pelo menos a pessoa não tem um trabalho, né? Não tem algo para fazer, mas pelo menos tem uma saída, tem as providências de Deus, né, para a sua vida. Você pode orar, pode buscar Deus, a direção de Deus. Às vezes a solução do problema está às portas, está bem na frente da pessoa e a pessoa não consegue ver, né? Não consegue ver porque está cego, né? O problema cega a pessoa, o problema tira o ânimo da pessoa e a pessoa não consegue ver. Amém? Então, essa passagem é uma passagem maravilhosa quando a gente medita a respeito disso. Amém? Então fica aí a dica para você, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Talvez a gente pode até postar esse vídeo, mas eu fiz para os irmãos aí da igreja, tá bom? Que Deus abençoe. A minha oração é que Deus, em nome de Jesus, abençoe grandemente a vida de cada irmão, cada irmã. E vamos ficar firmes nos caminhos do Senhor, vamos orar uns pelos outros, porque quando a gente ora uns pelos outros, a gente também é abençoado. Amém? Em nome de Jesus Cristo, agradeço a oportunidade. Deus abençoe.